Oi, gente, meu nome é Ângela Freire, sou uma brasileira que mora há 3 anos aqui em Portugal, com muitas histórias para contar. E hoje eu vim contar para vocês como que o meu trabalho em Portugal me deixou doente. Pois é, infelizmente. Bom, primeiramente eu queria agradecer todo mundo que se inscreveu no canal, que assistiu o primeiro vídeo, que me mandou mensagens, tanto aqui no YouTube quanto na rede vizinha. Eu fiquei muito surpresa, muito feliz com o apoio de vocês. Isso só me motiva a querer continuar gravando mais vídeos e contar a minha história. E então, obrigada. Fiquei muito feliz mesmo. Quem não assistiu o primeiro vídeo, eu recomendo que assista, porque eu pretendo contar cronologicamente. É uma sequência de vídeos, então se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, assiste o outro primeiro e depois vocês voltem aqui. E obrigada pelo apoio, tá? E não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal para me ajudar e me motivar aqui. Obrigada. Bom, como sempre, eu tô nervosa, já é a terceira vez, ou quarta, que eu tento gravar esse vídeo. Mas, assim, eu gravei errado da última vez. As primeiras vezes ficaram uma merda, porque eu tentei gravar à noite e não deu certo. A última vez que eu gravei ficou legal, só que eu gravei em pé e aí no YouTube não dá, né, pra ser em pé, fica bem feio. E aí cá estou eu tentando gravar de novo, então eu tenho certeza que dessa vez vai dar certo. Espero que vocês gostem. Como eu disse, eu vou contar hoje a continuação dos meus dias após o vídeo começar a se espalhar por todo mundo que eu conhecia e que eu não conhecia também. Como que foram os meus dias nesse trabalho que eu estava de telemarketing? Por quê? Porque na segunda-feira foi quando eu falei, né, que eu descobri que tinha rolado esse vídeo e que as pessoas começaram a comentar comigo. Na terça-feira, eu já saí do meu part-time que eu estava, então foi o meu último dia lá na terça-feira. E eu só continuei no telemarketing, que era tarde. E aí eu vou contar um pouquinho para vocês como foram meus dias nesse trabalho até a minha decisão de sair de lá. Bom, gente, tudo que eu faço na minha vida, eu sempre tentei separar, apesar de ser difícil, né? Tentei separar a minha vida pessoal da minha vida profissional. E quando eu vi o que estava acontecendo, eu decidi resolver tudo fora do meu trabalho. Eu falei, por mais que isso me abale, eu não vou deixar isso atrapalhar a minha vida profissional, porque eu nunca deixei. Eu trabalho desde os 17 anos e me sustento desde então. Então, eu sempre tentei manter, né, o meu trabalho, porque eu dependo de mim e se eu não tiver trabalho, eu não tenho nada. Então, eu sempre tentei resolver a minha vida pessoal fora do trabalho e me manter o mais profissional possível. Mas, como já sabemos, né, eu ainda assim deixava misturar as coisas, senão eu também não tinha me envolvido com ninguém do trabalho. Enfim, era imatura para resolver tudo como tinha que ser, mas nesse quesito eu tentei seguir em frente. Eu falei, não, ok, fiz merda, eu vou aguentar as piadinhas, vou aguentar as humilhações, desde que isso não prejudique meu trabalho. Mas prejudicou e as pessoas que trabalhavam lá naquele lugar. Como era uma empresa de golpe, eu acho que isso faz muito até sentido por conta do posicionamento deles, né, perante toda essa situação, que foi péssimo, foi o pior possível, mais antiético e mais antiprofissional possível. Mas o que esperar de uma empresa de golpe, não é mesmo? Que dava golpes em outros brasileiros. Por quê? Como que funcionava? Era telemarketing, nós ligávamos para os clientes para tentar vender uma carteira de investimentos para esses clientes por telefone. E eu tinha uma lista de clientes, né? Não tinha conseguido muitos, mas já tinha conseguido captar alguns clientes. E tinha lá clientes que eu ligava todos os dias, tinha ligações que eu fazia para clientes novos. Só que a partir dessa segunda-feira, para começar, trocaram uma colega de trabalho de lugar e falaram que ela tinha sido demitida. E depois eu descobri que isso era mentira. Resumo da história: falaram que ela tinha sido demitida, sendo que ela não tinha e só tinham trocado ela de lugar. E aí, ok, para começar foi isso. Continuei tentando lá ligar para os meus clientes, ligar para novos clientes, fazer a minha rotina normal de trabalho. E eu percebi, né, que
tanto os clientes novos quanto os antigos, eles estavam tendo um padrão, tanto nas respostas, quanto na voz, até no jeito de falar. Ou seja, todo mundo que eu ligava ou não atendia, ou atendia e desligava, ou atendia e me dava uma resposta super nada a ver com o assunto. Não sei, fazer um deboche assim, era uma coisa bem, bem suspeita, sabe? E aí, quando eu comecei a notar esse padrão, eu percebi que eles estavam desviando as minhas ligações do meu trabalho para um outro funcionário, e esse outro funcionário que me respondia, né? Fingia que era um cliente e me respondia, ou nem respondia, ou desligava na minha cara, ou nem atendia o telefone, ou tinha uma resposta bem ridícula, assim. E aí, quando eu percebi isso, eu falei: "Não acredito, não acredito que estão fazendo isso. Por que estão fazendo isso, sendo que o que aconteceu foi fora do trabalho, sabe, foi, nada a ver uma coisa com a outra". E aí parecia que tudo lá pairava sobre esse assunto, sabe, as reuniões, eh, as dinâmicas. Teve uma dinâmica da bola, funcionários em um círculo ficavam jogando uma bola e para quem caísse a bola, tinha que responder uma pergunta que deveria ser associada ao trabalho. E eu já estava abaladíssima, né? Já tinha passado uns dias que eu estava é, sofrendo isso, de não conseguir falar com o cliente, todo mundo só comentava sobre isso. E eu já estava super isolada, já estava tendo várias crises de ansiedade, de choro, porque eu falava: meu Deus, por que, que eu não consigo mais trabalhar? Por que, que estão fazendo isso comigo? Por que, que não mudam de assunto? Por que, que não seguem a vida? Eu nem sabia da proporção que tinha tomado, nem sabia que já estava, sabe, rodando cidade afora, não imaginava. E aí, jogaram a bola pra mim, obviamente, em um momento da dinâmica, né? E me fizeram uma pergunta que eu não lembro qual que é, só sei que eu respondi qualquer coisa, que eu só queria que passasse logo. E aí eu ouvi um gerente falando assim de fundo: essa aí não. Ai, que ridículo. Essa aí não tem mais jeito mesmo. E aí eu fiquei tipo, por quê, sabe? Porra, o que que eu fiz pra esse povo? Sendo que o negócio era sobre mim, sabe? O vídeo era sobre mim e por mais que envolvesse outro funcionário da empresa, né? O que que aquelas pessoas tinham a ver com isso? Mas enfim, tudo começou a parar sobre isso. Aí eu ouvia várias piadas o dia inteiro. E eu perguntava pra todo mundo que eu conhecia, pra essa menina que fez aniversário no dia, que foi ela que me chamou pra essa festa, né? Perguntei pra ela porque até então ela era a pessoa mais próxima que eu tinha lá dentro. Pois é. Ai, só de pensar. Perguntei pra ela, né, o que tinha acontecido, por que que estava todo mundo agindo daquele jeito, e ela simplesmente falou que não sabia, que não tinha visto nada, que não sabia de nada, que não tinha acontecido nada e que era tudo coisa da minha cabeça, que eu estava exagerando. Perguntei pro cara que eu estava no dia, ele também falou a mesma coisa. E assim, uma que já ficou estranho porque ninguém mais deixava a gente chegar perto um do outro, como se. Meu, não sei explicar. Foi um negócio muito bizarro. Não me deixavam mais sozinha. E aí trocaram ele de lugar, trocaram ele para um lugar que eu não conseguia mais vê-lo. E aí, quando eu conseguia falar com ele, que era pra perguntar, né, o que tinha acontecido, por que que tava todo mundo falando desse tal vídeo e sobre nós dois, e ele pegou e falou que no máximo estavam comentando sobre nós dois, mas que também não tinha acontecido nada, que era coisa da minha cabeça, que ele não tinha visto nada, que não sabia de nada, e todo mundo que eu conheço decidiu agir assim a partir desse dia, sabe, gente? E foi terrível. Acho que foi a pior coisa que me aconteceu, foi todo mundo ter decidido que não me contaria nada e fingiria que nada aconteceu e que tudo era coisa da minha cabeça, porque aí sim, se fizeram isso pra eu não ficar louca, foi isso que me deixou louca, tá? Porque se alguém tivesse chegado em mim, essa menina mesmo, por exemplo, né, que eu achei que era minha amiga, se ela tivesse chegado e falado: olha, você fez merda, tá? Você fez isso, isso e isso, estão comentando isso, tá rolando isso, e tudo, arque com as consequências dos seus atos, meu amor. Eu arcaria, sabe? Como eu arquei de uma maneira bem merda, mas eu, eu arquei e eu acho que eu teria encarado tudo de uma coisa melhor, mas não, preferiram me deixar no escuro e isso foi muito pior. E aí as crises de ansiedade,
só aumentaram, comecei a ter crise de choro no trabalho, na hora do almoço, nós tínhamos 1 hora de almoço, eu me isolava, assim, eu corria para um outro andar, era num prédio, eu corria para outro andar para ficar na casa de banho, tipo, no banheiro, só esperando que o almoço passasse, porque eu não queria ver ninguém, eu só queria que o tempo passasse, queria ir embora, porque nem conseguindo trabalhar eu estava. Chamei o gerente lá, principal, para conversar, perguntar por que, que eles estavam tirando meus clientes e que eu não estava mais conseguindo fazer ligação para ninguém, que eu já tinha percebido o que estava acontecendo, por que, que aquilo estava afetando, né, o meu trabalho. E ele falou que também não tinha visto nada, que não tinha nada afetando o meu trabalho, que estava tudo normal, mas eu sabia que não estava. Até porque a gente sente, né, a energia, a gente sente quando alguma coisa está errada, como as pessoas estão te tratando. Não sei vocês, mas eu sempre fui muito sensível, assim, à energia. Senti o clima, sabe? E o clima lá tava dos piores, assim, nem. Até no meu percurso para casa, essa amiga que estava comigo no dia e umas outras moravam perto da minha casa na época. Elas praticamente me deixavam em casa, não me deixavam mais sozinha. Não sei se eles estavam com medo de eu me matar, não sei o que estava pensando, mas assim, eu me sentia encurralada. Não bastava me sentir humilhada com as piadas o dia inteiro, porque se eu chorava, soltavam piadas do tipo, ah, fez merda e agora tá chorando. Se eu dava risada e tentava seguir em frente, falar, meu, foda-se, sabe? Vamos seguir a vida. O que eu tiver que resolver, eu resolvi em casa. Falavam, nossa, olha como ela tá feliz hoje, ela está sorrindo, não sei o quê. Era péssima, assim. Eu não, tudo que eu fazia parecia errado, tudo que eu falava parecia errado, e eu perguntava para as pessoas desesperadamente o que estava acontecendo, suplicando, assim, sabe, para alguém me falar a verdade. Ninguém, gente, todo mundo decidiu me esconder e fingir que nada estava acontecendo. Eu não sei qual foi a intenção, não sei se a intenção era me deixar pior ou não, mas se era me deixar pior, conseguiram, porque eu fiquei péssima, sabe? Só aumentaram minhas crises de ansiedade, de choro. E o fato de eu não conseguir trabalhar assim também acabou comigo. E assim, fiquei sem saber o que fazer, fiquei sem chão, porque eu falei, pra quê, sabe? Eu vou ficar indo lá na empresa, passando por toda aquela humilhação à toa, sendo que nem trabalhar eu estou conseguindo mais. E aí sim eu desabei, fiquei doente mesmo. Todo mundo acha, né, que eu sou uma preguiçosa, que fingiu estar doente para faltar no trabalho. Mas, gente, para começar, nem trabalhando eu estava mais, né? Eu já estava quase 2 semanas lá sem trabalhar. É, assim, não conseguia fazer mais nada, estava me sentindo totalmente encurralada. Aquele trabalho estava acabando com a minha saúde mental, acabando com a minha saúde física até, tanto que o meu corpo respondeu e eu realmente fiquei doente, sabe? Eu realmente tive um problema de tosse, de garganta, alguma coisa assim. Então eu realmente fiquei mal. Foi por isso que eu faltei 3 dias, se eu não me engano, antes de pedir a demissão daquele trabalho. E assim, eu ouvia de tudo lá, tá? Eu ouvia de tudo. Eu trabalhava só com brasileiros. Eu vou voltar para contar sobre esse trabalho, detalhes de como ele funcionava, do tipo de pessoa que tinha lá. E assim, mais uma vez, não estou querendo me fazer de vítima, porque eu não sou, mas eles poderiam ter lidado de uma forma mais profissional, ética, sabe? Pra não deixar uma coisa afetar a outra. Mas assim, como eu já disse, né, e repito, o que esperar de um lugar que foi criado para dar golpes em brasileiros, não é mesmo? Não dá para esperar nada. Tanto que meses depois, spoiler dos próximos vídeos, meses depois que eu saí de lá, pouquíssimos meses, a empresa fechou. Mas sim, não dava para esperar nada, só que na época eu não sabia. E eu realmente desabei, e foi por esse motivo, tá, que eu fiquei doente. Foi por esse motivo que meu trabalho em Portugal me deixou completamente doente. Eu decidi me demitir, né? Decidi me demitir, sair de lá, pedir minha carta. O meu gerente da minha equipe, ele ainda me ligou, teve um momento que ele me ligou falando para eu voltar e implorou para eu voltar, falando que era tudo coisa da minha cabeça, que não era nada daquilo que eu estava pensando e que era para eu voltar para, enfim.
como se eles não estivessem fazendo nada. Eu falei que eu simplesmente não conseguia. Tanto que nesse dia que ele me ligou, eu estava indo entregar o currículo já em um outro café, porque ao mesmo tempo que eu queria sair de lá, eu não queria ficar sem trabalhar, porque eu já estava desesperada procurando outros lugares. E assim, eu fiquei 20 dias desempregada, eu lembro até hoje. Eu acho que eu pedi minha demissão no dia 5. Eu não lembro exatamente a data. Eu sei que o último dia que eu trabalhei foi dia 7 de dezembro de 2022 e comecei a trabalhar dia 2 de janeiro de 2023. Mas assim, foram 20 dias que me tratavam como se eu tivesse ficado 20 meses em casa, sabe? Foi terrível. Então, assim, foi por esse motivo que o meu trabalho em Portugal me deixou doente. Próximo vídeo, né, eu pretendo contar como foram esses 20 dias em casa, assim, que também, gente, foi um terror, assim. Meu Deus. Hoje, pensando friamente, eu falo, é surreal, assim, as coisas que eu vivi, que eu me propus a viver, né? Como eu disse, são situações que eu me coloquei e aceitei. E criei também, foram situações que eu criei. Então foi terrível. E vou contar também como que eu contei pro meu ex, porque foi eu que contei, e como que eu contei pra minha mãe. E o resto das pessoas simplesmente ficaram sabendo, porque o vídeo foi do Brasil à Holanda, né? Até na Holanda, em Amsterdã, quando eu fui viajar, as pessoas comentavam sobre isso lá. Então, gente, tomou uma proporção assim gigantesca. Sim, gente, canceladíssima. Mas é isso, foi esse motivo que o meu trabalho em Portugal me deixou doente e que eu decidi sair de lá, independente de qualquer coisa, nenhum lugar, sabe? Eu aprendi que nenhum lugar vale a nossa saúde mental. Eu não queria acolhimento, sabe? Eu queria uma coisa justa, uma coisa mais ética e profissional, porque não sou flor que se cheire, não era vítima de nada ali pra ser acolhida, mas humilhada e diminuída do jeito que eu fui, eu acho que ninguém merece passar, sabe? Ninguém, 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 ninguém. Tem coisas que eu, Ângela, por mais que a pessoa fosse muito filha da puta, eu não faria. Mas assim, eu sou eu, as pessoas são pessoas e eu acho que eu precisei passar por tudo isso pra ser a mulher que eu sou hoje. Aguentar a vida, ser forte e corajosa, como Deus disse. E também me aproximar dele, me aproximar de Deus e do propósito que ele tem na minha vida. Eu acho que se eu não tivesse passado por tudo isso, quando eu passo por algum desafio, eu sempre lembro, já passei por coisa pior, sabe? Já aguentei coisa pior, então eu sei que vai passar, né? Tudo passa. E passei sozinha. Então, isso me fortaleceu bastante. Mas é isso, o vídeo já tá muito grande. Quero agradecer vocês que assistiram até o final. Peço de novo para curtir, por favor. Se inscrever no canal, que toda semana. Eu queria trazer mais de um vídeo por semana, mas assim, gente, é complicado, sabe? Eu não moro sozinha, e aí para gravar às vezes fica péssimo. Hoje, graças a Deus, estou sozinha aqui em casa. Não estou tendo o tempo que eu gostaria. Mas em breve, quando eu pegar o jeito e fazer uns ajustes aqui, eu tento trazer mais de um vídeo por semana, mas pelo menos um por semana eu quero garantir pra gente ter uma constância aí e eu consegui contar, porque eu tenho muita coisa pra contar e tô ansiosa por isso, tá bom? Obrigada. Até o próximo vídeo e um beijo.